Graça e paz, queridos. Deus abençoe sua vida, sua família, seu casamento, seus relacionamentos, seu trabalho, seu estudo, sua semana. Que essa palavra possa me ajudar a se aproximar e se relacionar melhor com o seu Deus, entendendo que a sua vida depende da sua relação com o seu Deus e a sua palavra. Queria deixar uma breve meditação apenas para você ir refletindo durante a semana. À medida do possível, a gente vai sempre colocando material novo, né? Vai estar sempre disponível no YouTube, porque é onde a gente tem um espaço maior para deixar o vídeo. Né? Lá no nosso Instagram, a gente vai só avisar, tem material novo, tem material novo. Então, continua seguindo a gente nas nossas redes sociais, marciocarvalho.oficial, Instagram, Facebook, no YouTube. Se inscreva, dê o like, ative o sininho para receber as informações e não deixe de compartilhar. Se essa palavra está abençoando a tua vida, abençoe a vida de alguém também. Queria compartilhar com vocês aquele texto lá de Gênesis 2:7, diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente. Mas, gente, algumas informações básicas aqui para você pensar durante a semana. Somente Deus poderia trazer à existência aquilo que nele já existia, mesmo que antes dos nossos olhos poderem contemplar qualquer coisa. Quando a gente vai lá ao texto de Romanos capítulo 4, no verso 17, diz assim: Eu te constituí pai de muitas nações. É Paulo falando a respeito de Abraão. Perante aquele no qual ele creu, a saber, no Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Portanto, em Deus, todas as coisas já se formaram. Tudo já está pronto. Né? Naquela ideia de temporal, em Deus não há um tempo. Né? O tempo Cronos é um tempo ligado a nós, o tempo Kairos é o tempo de Deus. Portanto, Deus está muito além da questão do tempo, que o tempo é limitante. Então, em Deus, todas as coisas já estavam formadas. Em Deus, todas as coisas já existiam. Então, somente Deus, o texto vai mostrando para a gente que somente Deus pode trazer à existência aquilo que nele já existia, mesmo que os nossos olhos não consigam ainda ver. Isso tem muito a ver também com aquele texto lá de Hebreus, no capítulo 11, no verso 1, diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Portanto, já está pronto, mesmo que os nossos olhos físicos, naturais, humanos não consigam ver. E a gente só consegue ver pela fé. Então, o texto vai mostrando para a gente que somente esse Deus a quem nós servimos é que é capaz de trazer à existência aquilo que não existe. Por exemplo, quando a gente pensa no milagre, né, quem pode produzir milagre? Somente Deus. Portanto, o milagre é o impossível, é o possível que ainda não se realizou. Então, quando a gente pensa, isso é impossível, o impossível para Deus é o possível que ainda não se realizou. Porque Deus é o único capaz de trazer à existência tudo aquilo que nele já existe, mesmo que os nossos olhos não contemplem. Uma segunda verdade que o texto nos traz, né, a gente não vai desenvolver muito, para que não fique uma palavra de 40 minutos, né, como nós faríamos na pregação, mas é só para despertar a tua curiosidade, para você poder, caramba, olha o tamanho do Deus a quem eu sirvo. Portanto, vai te ajudar a olhar para a sua realidade e ver que o Deus a quem você serve é muito maior que o seu problema. Embora o seu problema possa ser bem sério, ser bem grande, esse Deus a quem você serve é muito maior. Portanto, ele pode realizar qualquer coisa. Quando a gente vai
também ao texto lá de Provérbios, capítulo 21, verso 30. Olha só que legal. Porque não há conhecimento algum, não há inteligência humana ou estratégia humana que possa impedir a vontade de Deus. Portanto, pensa comigo aqui, será que é possível alguma coisa que tenha sido criado por Deus se levantar contra o próprio Deus? Portanto, se esse Deus criou todas as coisas estão subordinadas e submetidas à sua vontade e ao seu poder. Isso nos ajuda a descansar em Deus, sabendo que Ele pode todas as coisas, porque nele todas as coisas já existem. Uma segunda verdade que o texto traz para a gente é que somente Deus pode transformar do nada uma vida com sentido. Muitos de nós, e talvez você que esteja assistindo, possa se sentir meio perdido na vida, sem direção, sem propósito, está vivendo uma vida não qualitativa, talvez aquela vida que Deus não sonhou para você, porque você tem se distanciado de Deus. Logo, a criação distanciada do seu Criador está entregue a si mesmo, portanto, ladeira abaixo. Então, partindo dessa ideia de que somente Deus pode dar sentido à vida, por que andar distante daquele que pode traduzir a minha vida numa vida qualitativa? Vida qualitativa, gente, eu não estou reduzindo uma vida com dinheiro, não. Dinheiro é bom, É muito bom, nos ajuda a realizar coisas, viver, passear, Mas a vida não se resume somente a isso, mas é você entender que você tem um propósito, tem uma missão, tem algo a realizar. E aí te levar todos os dias a levantar para cumprir esse propósito, para cumprir essa missão, para ir em direção ao seu sentido de vida. Então, o texto vai mostrando que Deus é aquele que pega o nada e do nada pode transformar o nada, porque o nada para Deus é matéria-prima, pode transformar o nada em algo extremamente qualitativo e algo com sentido. Por quê? Deus pega o homem do pó, vai lá, bonequinho, fez o bonequinho e soprou seu espírito de vida no homem. E a partir disso é que ele se torna alma vivente. Portanto, para que essa alma viva e viva de forma qualitativa, é necessário que esse espírito soprado por Deus se mantenha, direcione e o conduza na vida. E aí você vê que o homem foi gerado por ele, Deus faz o homem do pó da terra, Deus manuseia esse homem para transformar esse homem em um homem que possa refletir a sua imagem e semelhança. São termos intercambiáveis, que nos originais você não tem esse aditivo, não tem esse E. Então, coisas semelhantes porque tem a personalidade de Deus, são seus atributos comunicáveis colocados no homem e que vão refletir o próprio Deus na sua imagem. Então, o homem, quando vive e pratica, desenvolve esses atributos comunicáveis, vai refletir, vai manifestar, Deus vai ser visto através de nós, por isso reflete a sua imagem. Porque um dia nós nos tornaremos cada vez mais semelhantes a Ele, semelhantes a Cristo, mas nunca igual a Deus, porque nós nunca seremos exatamente igual a Deus, até porque Deus só existe em um. Então, ora, Deus vai manuseando o homem, formando o homem, forma o homem, sopra no seu fôlego de vida e ele se torna alma vivente. Portanto, é somente a partir desse momento em que Deus transforma aquele boneco, aquele nada, em algo que tenha sentido. Então, uma segunda verdade para a gente pensar. Será que a nossa vida está sem sentido porque a gente está afastado desse Deus? Será que o seu fôlego de vida é o que me impulsiona para a vida, que está me conduzindo, não só me gerou, mas está
me guiando, está me direcionando, ainda está em mim, ou eu estou buscando outras fontes, ou estou caminhando pela força do meu próprio braço. Então, é importante que a gente pense nisso. Somente Deus pode transformar o nada, que é matéria-prima para Ele, em algo que traga sentido, numa vida que traga e que tenha sentido. Terceira coisa, Deus coloca no homem seu fôlego, algo que possibilita ele ser semelhante, né? Semelhante a Deus. Portanto, somente através da manifestação do seu Espírito hoje em nós, né, depois do derramamento do Espírito, uma vez o Espírito dentro de nós, é que ele vai nos guiar, nos orientar para fazer a manutenção da presença do próprio Deus em nós, para que esses atributos comunicáveis, para que tudo aquilo que representa Deus, que pode ser manifesto no homem, possa de fato ser visto pelos homens, né? Quando a gente vai lá ao texto de Mateus, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai. Portanto, é no nosso fazer, é no nosso viver que Deus se manifesta, que Deus é visto e que Deus é glorificado. E uma última coisa, para a gente caminhar para o final, né? Lembrando que é só um leve bate-papo. O objetivo aqui não é desenvolver sermão, isso a gente faz em outra oportunidade, mas uma quarta verdade para a gente pensar é que somente quando Deus passa a habitar dentro do próprio homem, é que nos tornamos capazes de crescer, de nos desenvolver, amadurecer a fim de cumprir o propósito para o qual o homem foi criado. Deus fez o homem, formou lá o bonequinho e não largou a própria sorte, né? Como existe lá o pensamento deísta, que acredita que Deus criou todas as coisas e entregou todas essas coisas à sua própria sorte. Não, mas é um Deus que é preocupado, um Deus que participa, um Deus cuidadoso, zeloso, amoroso, que tem desejo para que as coisas na Terra sejam estabelecidas, tenham as famílias, os relacionamentos, as pessoas tenham qualidade de vida, possam viver de forma muito mais qualitativa. O desejo de Deus é que você retorne para Ele. Você que está distante, possa retornar, voltar a se relacionar, né? Cristo morre por nós para que a gente possa se reconectar com Deus. Porque os nossos pecados é que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Portanto, somente Deus, quando Deus passa a habitar dentro do próprio homem, é que nos capacita a viver o propósito para o qual nós fomos criados, para cuidar, cultivar, para nos relacionar, nos multiplicar, para que a nossa vida tenha qualidade. Portanto, somente com a ação do Espírito Santo dentro de nós é que nós vamos, de fato, poder viver essa vida qualitativa que o Senhor sonhou para nós. E aí vai nos ajudar a nos relacionar melhor com esse Deus, nos relacionarmos melhor conosco e nos relacionarmos melhor com o outro e com a sua criação, para que em todas essas coisas o Senhor seja reconhecido. E como é que Ele faz isso? Ele cuida de nós, porque ao cuidar de nós nos ensina também a cuidar do outro. Ele provê na nossa vida, porque nos ensina a também repartir. Ele nos orienta, nos ensinando a ser ponte na vida dos outros. Ele compartilha o que é, para nos ensinar que melhor é ser do que ter. E Ele nos ensina que tudo aquilo que podemos ter ou realizar somente encontrará sentido quando o ser for o resultado daquilo que nós nos tornamos nele. Portanto, alma vivente. Perceba, gente, como é que isso é importante. A nossa vida só se resultará em uma vida com sentido quando o ser em Deus for mais importante do que o ter em Deus. E aí o ter, o realizar, será o resultado daquilo que nós nos tornamos. Portanto, nós nos tornaremos pessoas mais amorosas, porque nós passamos a ser pessoas em amor,
pessoas que vão refletir os atributos comunicáveis de Deus, portanto, vão refletir o próprio Deus. Então, você só ama porque Ele te amou primeiro. Então, esse amor que é introjetado em você te capacita a amar o outro, para que em você amar o outro reflita e revele o próprio amor de Deus em si mesmo, né? Então, quando a gente buscar fazer com que a nossa vida encontre sentido, enquanto ser em Deus for a coisa mais importante, tudo aquilo que nós faremos ou faríamos refletirá aquilo que nós nos tornamos nele. Portanto, eu não faço para ser, eu faço porque eu já me tornei nele. Então, querido, meu desejo é que essa palavra, bem simples, né, que não tem muita filosofia, nem muita teologia, deixo aí para os teólogos que gostam muito das discussões, em grande parte delas vãs, mas é para a palavra, como Paulo disse, Romanos 15:4, o que foi escrito para o vosso ensino, para que pela constância e perseverança da palavra a gente tenha esperança. A palavra foi escrita para que a gente pudesse, por meio dela, ter esperança, viver, encontrar conforto, direção, força, e para enfrentar a realidade do dia a dia, para cumprir a missão, para ser bênção, para manifestar Deus ao mundo. Que essa palavra possa te abençoar, continue me seguindo aí no canal, dê o seu like, compartilhe para que outras pessoas possam ser abençoadas. Nosso desejo é que tudo vá bem na vida de vocês. Deus abençoe, gente. Até a próxima.